Gostaria de convidar nossos irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. João 21, né? A partir do versículo 15, desculpe. João 21, é que eu li aqui em cima era 20, mas já tinha começado o 21. 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar. Nós vamos falar de um assunto que é muito falado na igreja. Em assunto muito falado, diz que certa vez a mãe mandou o filho na escola dominical e aí o filho foi, só que ele errou o caminho. Como as crianças sempre erram o caminho, né? Principalmente da igreja durante a nossa fase de criança. E aí, quando voltou, a mãe perguntou: Fulano, você foi na escola dominical? Fui sim, mamãe. Quem que falou na escola dominical? O pastor. Mas sobre o que ele falou? Sobre o pecado. O que ele disse sobre o pecado? Que ele é contra. Então, resolveu logo o problema. E eu diria que o assunto pecado era um assunto muito falado e hoje parece que é menos falado. Até alguns mais adultos às vezes falam: precisamos pregar mais contra o pecado na igreja. Mas hoje o assunto que mais domina as igrejas e os púlpitos é o assunto do amor, né? Inclusive hoje eu li esse texto e falei que a criança que acertasse e fizesse o resumo do texto em uma palavra só ia ganhar um prêmio. Então fiquei devendo um prêmio lá na Vila das Mercês, que a menina lá, ela acertou, ela falou amor. Então nós vamos falar sobre o amor e gostaríamos de pensar com os irmãos sobre esse texto, que algum irmão lembra a outra vez que eu falei, o que eu falei? Opa, ainda bem que ninguém lembra. Ou que alguém lembre, mas que não quis falar, né? Mas sempre é bom a gente falar do amor. Não sei se vocês sabem, quando foi feito o livro O Banquete de Platão, que Platão, mas não era Pratão, né? Era o banquete que não tinha nada a ver com comida assim ao pé da letra. Eles falaram 4 dias sobre o amor, né? E depois dos 4 dias discursando sobre o amor, discutindo, né, ainda sobrou coisa para falar mais. Eles, para essa prática, eles usavam, por isso que é chamado de banquete. Eles reuniam ao redor da mesa e comiam e conversavam. Comiam e conversavam. Parecia mineiro, né? Que gosta de comer proseando, né? Então eles proseavam o tempo todo, falavam o tempo todo. E era um encontro assim gostoso que durava, e para que eles não ficassem sem comer e já estavam com o estômago cheio, eles colocavam a mão, vomitavam, voltavam a comer de novo, não vômito, é claro. E eles faziam aí seria um fórum assim, hoje na fala de hoje seria um fórum contínuo, né, de 4 dias para falar do amor. Então, amor realmente é bastante interessante falar. Camões disse o seguinte sobre amor: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer,
é um não querer mais do que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar de quem ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. É servir, mas como causa pode seu favor nos corações humanos amizade e tão contrário a si é esse mesmo amor? Então nós entendemos que o amor, às vezes, como fala, ele é difícil de falar, né? Todos nós, quando amamos, falamos, não tenho palavras, né? Quando a gente vai expressar o amor, a primeira coisa que a gente diz, não vou saber expressar tudo aquilo que eu sinto, né? Porque o amor é difícil dizer, e nesse caso aqui que Camões falou, ele tinha mais facilidade de falar sobre o amor, e ele falou coisas assim que são praticamente contraditórias, né? Dentro do ser humano. Mas nós sabemos que nesse texto bíblico nós temos as 3 perguntas famosas de Jesus. 3 perguntas que é a mesma, né? Jesus perguntando para Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas que eu te amo. As 3 vezes, né? Porém, o grego, eles tinham 4 formas de dizer o amor, certo? 4? Muito bem, hoje nós falamos na congregação que tinha 3, mas aqui nós vamos aumentar uma palavra, certo? Então, todos que ficaram lá na congregação não ouviram as 4, ouviram só 3, né? Sobra alguma coisa nova aqui, certo? Então a primeira palavra que fala do amor eros, que é o amor físico, sexual. A segunda palavra é filéu ou filém, né, que forma a palavra de amizade. E a quarta palavra é storge, que é o amor familiar. E a quarta palavra é o amor incondicional, que é o ágape. Todas essas palavras são conhecidas, exceto o storge, né? Que fala do amor familiar. E o storge era também um deus grego, porque eles também tinham deuses para todos os pedaços, né? É quase igual médico hoje. Médico tem para todos os pedaços do organismo. Ou para cada reação do organismo você tem uma especialidade médica, né? Então, os gregos também, eles achavam que Deus também podia ser bem fatiado, né? E como se fosse um belo churrasco, né? E cada pedacinho ter o seu Deus. E a primeira palavra, né, que fala da sensualidade, fala da atração física, carnal, fala que manifesta o instinto do ser humano, o instinto dos animais, tinha como Deus Afrodite e Vênus, né? E o Vênus era a deusa da beleza, né, e do sexo e dos prazeres. E tinha também o Cupido, né, que era o Eros. O Eros é Cupido. E que manifesta o amor físico, etérico, no mundo material, com o estímulo dos órgãos físicos do sentido. Esse amor, né, ele evoca a beleza, prazer pela beleza, e também tem obsessão pelo objeto amado. Então hoje nós temos às vezes muitas pessoas que são obsessivas. Elas, quando elas têm um relacionamento com uma pessoa, elas são muito obsessivas. Elas acham que a pessoa é dela, e nós vemos de vez em quando crimes, né? E o crime foi por amor, né? Imagina, se não fosse amor, não teria crime, né? Então não deveria amar tanto, né? Mas é exatamente essa forma de paixão que os poetas também falaram. E é um forte desejo de estar com a outra pessoa. Segundo uma pesquisa italiana, ela diz que a pessoa consegue pensar 4 horas por dia no objeto amado. Imagina, vocês vão gastar meio dia de trabalho, né, para pensar em quem vocês gostam, né? Já tiveram essa experiência. Acho que muitos adolescentes já tiveram a experiência de ter essa situação assim. Hoje os adolescentes já são mais espertos.
Certo, Cláudia? Muito bem, eles já não gastam tanto tempo assim. Quem experimenta a sensação, né, e não mede consequências, este amor também não mede muitas consequências. Então, eu diria que o amor, normalmente, ele revela o quê? O relacionamento com as pessoas. E todas as formas de amor são formas de relacionamento. Então, esse relacionamento doentio, possessivo, ele também, ao mesmo tempo que ele é explosivo, ele causa muitos males. Então, nós precisamos pensar nas formas de amor e nos apurar na forma de amor, né? Filéu, né, que é o amor, em certo sentido, também é o amor fraternal, ele é manifestado pela lealdade, pela igualdade, pelo mútuo benefício, um amor com dedicação a quem você ama. Além das definições de dedicação desse amor, ele chega a ser mental, às vezes, e num nível abaixo do espiritual, mas numa forma emocional de gostar mesmo da pessoa. O amor storge, que está mais ou menos misturado com esse, ele tem certos romances que começam de uma maneira tão gradual que os parceiros nem sabem dizer quando começou. Então foi uma amizade que um dia virou casamento, né? Isso é uma forma do storge. As histórias se enquadram no estilo desse nome, dessa divindade grega, porque storge também é uma divindade grega. Ele conta com a confiança mútua e os valores compartilhados. Muitos casais, eu acredito que aqui nós temos alguns exemplos, né? E a gente sabe das pessoas já mais velhas que são bastante exemplo da nossa igreja, como o Solvídio, Dona Ana, né? O seu Laerte, Dona Carmen. Eles têm esse amor de confiança mútua, de valores compartilhados, né? E que não precisa um romance assim, à flor da pele, mas apenas essas considerações são tão profundas de um para com o outro que eles vivem felizes com essa satisfação, dessa afetividade entre eles. Então, filéu significa, ou filém, significa essa efetividade ou essas afinidades que existem entre as pessoas. Normalmente a igreja se junta, né, por afinidade. Infelizmente, às vezes as afinidades são tão declaradas assim umas com as outras que acaba formando panelas, não é verdade? Então, às vezes a tendência das afinidades é falar, fulano se entrosa melhor com cicrano, cicrano com beltrano. Aí cada atividade da igreja, alguns têm os seus amigos preferidos, né? Por exemplo, nos projetos nós temos aqueles grupinhos que estão sempre juntos. Na igreja nós temos também os grupos que estão sempre juntos. E aí formam esses grupos de afinidades. Normalmente, a gente gostaria, né, ou para o desenvolvimento da igreja, a gente espera que a igreja seja um grupo de afinidade. Porque a nossa afinidade é com Deus. O nosso amor de uns para com os outros é com Deus. Então, à medida que nós nos desenvolvermos no amor de Cristo, nós vamos ter um grupo só, em que a gente olha as afinidades, mas que olha também de que os outros são nossos irmãos afiliados ao mesmo Cristo, né? Então, nós gostaríamos que nós pudéssemos pensar assim. Ágape já é o amor afetivo, isento de conotações, tanto do eros quanto do filém. Não tem segundas intenções, isento de malícia, isento de interesses pessoais. O ágape é a afinidade de ideais espirituais. Ou nós poderíamos dizer que o ágape é o amor de Deus, que é incondicional. O amor de Deus é até difícil explicar, né? E a palavra de Deus diz o que fez Israel para ser escolhido, né? Então Deus escolheu Israel. Deus nos amou e nos escolheu. Deus nos deu a nossa vida e também mandou Jesus porque Ele nos amou. Então nós não entendemos esse amor de Deus. E o Romanos 5, verso 8, os irmãos sabem de cor, mas a gente vai repetir agora. Mas a todos quantos o receberam,
Desculpe, não era isso que eu ia falar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdão, eu fiz o começo do mas aí, me atrapalhou, né? Eu segui em vários versículos que começam com mas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus foi tão marcante, tão bonito, que mesmo nós sendo pecadores, nós podemos encontrar esse grande amor de Deus derramado por nós. Eu disse lá na congregação que o amor eros hoje está muito na música. Depois das músicas lá que tinha pagode, que já era música ruim, entraram outras músicas piores, como forró e outras mais, né? E todas elas estão carregadas do eros, né? O carnaval, as novelas. Então, nós vivemos uma sociedade marcada pelo eros, pelo amor erótico, por esta situação. Poucas situações nós encontramos, por exemplo, mesmo nas novelas, que sejam amor por afinidade. Porque as afinidades, não sei se vocês perceberam nas novelas, quem assiste novela aqui? Opa, lá tem alguns, né, que estão sempre lá assistindo. Mas aqueles que assistem novela puderam perceber o seguinte, que a novela em si, né, ela mostra, por exemplo, o apego de uma pessoa para com a outra é de interesse. E como que é aquela atual? É Carminha e Nina? É isso mesmo? Opa, estou por dentro, hein? Então, só que elas não têm afinidade nenhuma. Quando elas se dão bem, né? Quando elas se dão bem, o que está acontecendo? É o interesse do dinheiro, né? Então, não é esse relacionamento marcado pelo amor. Então, a gente precisa assistir novela, mas ficar acordado. Não precisa se envolver totalmente, né? Por exemplo, eu me lembro que logo, quando tinha aquelas lutas livres antigas, tinha a avó de um colega meu que ela chorava de ver o outro cara bater no outro. De tanto que ela se emocionava de estar junto. E eu espero que vocês também não estejam chorando pelas novelas, né? Então que a gente diminua essa vontade de que a história dê certo, tal, não ligue para lá para mudar o fim da novela, enfim. Trabalhe a novela como uma crítica que vocês têm dentro de vocês para ver se entende um pouco do ser humano, mas eliminando essas coisas que são às vezes marcantes de forma ruim. Então nós precisamos entender, né, o nosso mundo, mas entender que a palavra de Deus nos chama para outro relacionamento, para outro amor, para termos um outro tipo de vida, não essa vida anunciada e propalada pelas novelas. Nem mesmo as religiões, né, ou as partes religiosas das novelas, elas têm um efeito muito cristão, né? Quase todas falam de uma forma não cristã da religião. Não sei se vocês estão percebendo, existem muitas, toda novela tem que ter uma religiosidade, mas a religiosidade que tem na novela, ela não tem compromisso com Deus, não tem nenhuma vontade de que a pessoa siga a Cristo, ou pelo contrário, que ela encha a sua cabeça de coisas que Deus não falou nada daquilo, certo? Então a gente também tem que ter a equidistância, né, para ter o julgamento de uma forma mais sensata e correta. Então, quando nós temos o amor ágape, na igreja cristã primitiva, eles tinham uma festa que era o dia da ceia deles. Quando que era a ceia deles, vocês lembram? Muito bem, todos os dias. Era um pouco diferente do nosso, a gente é uma vez por mês. Eles eram todos os dias. E na ceia eles tinham a festa chamada ágape, em que eles estavam todos reunidos, confraternizando e revelando aquilo que Deus estava em seus corações, amando uns aos outros, não muitas vezes porque eles se davam bem com os outros. Primeiramente, eles já se davam bem, porque crer em Cristo para eles já era o mais importante. Então, nós nos damos bem
porque cremos em Cristo. Já é o ponto inicial desse nosso relacionamento, desse nosso desenvolvimento do amor de Cristo em nossos corações. E então, ágape, quem pratica esse estilo de amor está totalmente numa relação que não tem a sua própria vontade como principal aspecto da vida. E se sente alegre quando o outro está alegre. Imagine, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que é diferente, onde impera a inveja e a contenda, onde impera situações em que as pessoas têm ciúme das outras, em que se uma pessoa se der bem ou fizer melhor que ela, já é problema. Ela já tem esses problemas na cabeça. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não arde em ciúme, diz o apóstolo. Nós não se ufana, não fica querendo ser um amor sobre todas as outras coisas, como se você fosse o máximo, né? Mas não se ensoberbece, não fica soberbo no seu coração. O amor de Deus é uma coisa que trabalha a nossa vida para que nós sejamos realmente identificados uns com os outros. É o amor benevolente, que contrapõe o amor de concupiscência ou de desejos. É o amor que não deseja fazer mal ao outro, de jeito nenhum. E também não chega àquele ponto que a gente às vezes fala, eu não posso fazer mal porque eu sou crente, mas bem que ele merecia, né? Certo? Então a gente tem que trabalhar um pouco a nossa cabeça para que a gente também não seja voltado para esse amor aí, bem que merece, né? Que a gente realmente, quando as pessoas têm o mal diante de si, que a gente tenha pena. E quando eles são bem-sucedidos, quando eles são agraciados por Deus, abençoados por Deus, que a gente também se alegre com o nosso irmão. Então, o capítulo 13 de Coríntios diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e que não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então é um texto muito bonito deste amor, né, que é descrito na palavra de Deus. Descrito de uma forma tal que o amor não suspeita mal. Então muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e ela fala uma frase e a gente fala, puxa lá, a pessoa quis me atingir. Não é. O amor verdadeiro, ele não suspeita mal. Se você tem uma dúvida sobre o irmão, você pode perguntar para ele, você disse com que sentido isso daí, né? Dá para perguntar. Nós estabelecemos um relacionamento de igreja, de uns com os outros, e a gente tem que desenvolver esta confiança de uns para com os outros. Temos que, pelo menos aqui, ninguém está puxando tapete de ninguém está concorrendo com ninguém está querendo ser melhor que ninguém, e não somos melhores uns que os outros. Nós somos todos que necessitam da graça de Cristo, do amor de Cristo, do desenvolvimento deste amor de Cristo. Analisando o capítulo 13 que nós lemos de Coríntios, nós podemos pensar que o apóstolo Paulo mostrou para a igreja de Coríntio que o amor de Deus é acima de todas as coisas.
é acima de profetizar, que o amor de Deus é acima da palavra de sabedoria, o amor de Deus é acima da palavra do conhecimento, o amor de Deus é acima da fé, o amor de Deus é acima dos dons de curar, é mais importante que a operação de milagres, é mais importante que o discernimento do Espírito, é mais importante do que falar em línguas, é mais importante do que interpretar línguas. Então o amor está acima de todas essas coisas. Ele, no capítulo 13, ele faz a comparação. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Porque João disse que Deus é amor. Então, quando nós nos afinamos com o amor de Deus, nós vamos nos tornando parecidos com Deus. Nós vamos nos aperfeiçoando para mostrarmos a imagem e semelhança de Deus, que foi Ele nos criou para isso. Então, Jesus, nesse texto das 3 perguntas, Ele deu qual era a forma para a gente ser parecido com Deus, ou para a gente esperar, a gente aperfeiçoar no amor de Deus. Então, nós podemos voltar lá no texto e ler o versículo 15. Simão, filho de João, amas-me mais do que todos os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Olha o que Jesus disse para Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus perguntou de novo e o Pedro respondeu a mesma coisa. E Jesus respondeu, pastoreia as minhas ovelhas. E no 7º, Pedro responde de novo que ele amava e Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Então era a forma que Pedro ia desenvolver o amor de Deus. Não há outra forma, assim nesse texto, né, de que a gente melhore o nosso relacionamento de amor para com Deus, a não ser fazer o mesmo que Pedro foi sugerido por Jesus. Quando Pedro sugere, até tem não sei se vocês já leram algum livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu Cartas do Inferno, vocês já leram aquele livro lá? É muito interessante. Cartas ao Inferno, Cristianismo e a Razão, né? Ou a Razão do Cristianismo, desculpe. E aí C.S. Lewis escreveu assim, que quando Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele não disse assim, faça experiências com as minhas cobaias. E nem disse, ensine novos truques aos hábeis cães. Mas Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então nós poderíamos dizer que a vida cristã, ela não é uma vida colocada na base de truques, né? De aprender como são os truques, ou para ganhar mais dinheiro, ou para arrecadar mais, né? Como tem uns truques hoje para ganhar muitos dízimos, né? Que a vida cristã não é isso. Nós temos que desenvolver no nosso coração, na nossa vida, esse apacentar as ovelhas. E apacentar, né, nós vamos ver logo, logo o sentido que é dado no texto bíblico. Outra coisa que nós temos como visão é que Pedro, né, quando Jesus diz apacenta os meus cordeiros, e aí nós vamos encontrar que ele foi um pastor de almas e que foi muito importante. Que Pedro apacentou os irmãos, tal, e depois ele foi colocado para os gentios. Aí nós podíamos dizer que ele não só apacentou ovelhas, mas apacentou até bodes, né? Que eram as pessoas que não criam em Deus, então Pedro também teve este privilégio de estar, mesmo a pessoa não crendo, ele estar apacentando aquelas pessoas que não criam para ver se um dia elas entendessem. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, capítulo 34, do verso 1 a 2 a 4, nós podemos dizer o seguinte. Vamos ver o texto bíblico. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel.
profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vestis a lã, matais o cevado e não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, o doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Isso daqui fala para os pastores, né? Eu tenho a impressão, né, que a gente, né, como filhos de Deus, a gente acaba exercendo uma função, não só os pastores, mas como igreja também, de apacentar aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus também. Então nós temos como igreja essa extensão do pastor. Então quando eu li aqui sobre o pastor, é claro que eu me coloco em primeiro lugar e depois nós podíamos dizer que a igreja também tem uma função semelhante. E aí nós vamos encontrar lá em João 10, Jesus como o supremo pastor, como pastor por excelência. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. Então nós vemos esse entendimento de Jesus em relação a todos nós, como o pastor por excelência. Então o verbo que representa a palavra pastor tem três verbos também. Nós falamos de quatro palavras para dizer do amor, e nós temos 3 verbos para dizer apacentar. O primeiro verbo que está usado no verso 15 diz assim, é o verbo que chama bosco, né? Bosco significa alimentar. Então era para Pedro alimentar os cordeiros. Os cordeiros normalmente são as ovelhas filhotes, né? Então Pedro tinha esta obrigação ou esse trabalho para que ele desenvolvesse o amor de Deus para com ele, para que ele realmente amasse com amor ágape, ele tinha que alimentar os neófitos, os filhos, os filhotes, né? Para que eles fossem também levados ao conhecimento da palavra de Deus, alimentados pela palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos na fé, né, perecerem ou com dificuldades, porque não os alimentamos, nós como igreja e nós como pastor. A segunda palavra que diz que apacenta as minhas ovelhas, diz que é conduzir, guiar. E aí nós encontramos, por exemplo, no Salmo 23, como que Davi entendeu que o Senhor é o bom pastor e nada faltará. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Então nós vemos que Davi, ele aprendeu na sua vida de pastor de ovelhas, em primeiro lugar, para depois falar desse salmo. E nesse salmo tem uma situação que é bastante interessante. O vale da sombra da morte, na realidade da ovelha, não na realidade espiritual, eram aquelas lacunas que existiam dos rios que se secam. No Nordeste nós temos alguns rios que se secam, então ficam aqueles buracos, aquelas solapas. Então nós tínhamos também, ou tem no Oriente, e naquela época tinha bastante, principalmente o Rio Nilo, todo mundo sabe a história, que o Rio Nilo, nas águas ele subia, e depois na parte da seca ele às vezes ficava sem água nenhuma por vários pedaços. Então até tem um texto que diz, lance o teu pão sobre as águas, porque enquanto ele estava cheio, ele ia levar a semente para regiões longínquas
ir lá alimentar as pessoas. Porém, voltando ao vale da sombra da morte, esses vales assim de rio seco, era por onde o pastor conduzia as suas ovelhas, para ele não andar nas ribanceiras. E conduzindo por lá, havia um perigo muito grande, que eram o quê? As cobras que moravam lá. E as cobras podiam picar as ovelhas, e as ovelhas podiam morrerem quase que instantaneamente, ou o pastor não ter o que fazer para salvar uma ovelha. Então era um vale na vida real, e que nós podíamos comparar também. Nós vivemos o quê? Num mundo tão perigoso quanto esse vale da sombra da morte. Mas uma coisa era garantida, que Davi admira muito, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então a presença de Cristo, mesmo nos lugares piores, era uma presença importante. E aí unges minha cabeça com óleo. O óleo também era além de ser, em algumas casas mais rico, o óleo ser um óleo perfumado, né? Ele era para colocar na cabeça das pessoas que andaram a pé durante muito tempo. Então o óleo era um bálsamo refrescante para que elas estivessem bem, recuperando as suas forças, recuperando as suas energias. Então o óleo que Davi fala também é para que a gente receba de Cristo esse bálsamo refrescante, apacentando as nossas vidas, o nosso coração, e a gente recuperar as nossas energias diante de todas as situações. Então eu posso andar no vale da sombra da morte e de vez em quando encontrar o meu refresco, né? Com o óleo do Espírito de Deus na minha vida, para que eu possa realmente prosseguir na minha caminhada. Então Pedro tinha essa responsabilidade de conduzir e guiar o rebanho. E ele enfatizou para que Pedro não esquecesse, para que ele continuasse, e nesse apacentar do rebanho, conforme nós dissemos hoje de manhã, era a forma de que nós respondemos ao amor de Deus. Pedro responde, Jesus pergunta, agapas-me, né, que é o amor de ágape, e Pedro responde, filote, né, que eu te amo com o amor humano, né? E aí Jesus pergunta as 3 vezes, agapas-me, e ele responde que ele não ama Jesus como um amor condicional. Nós podíamos dizer assim, Jesus parando em cada pergunta, se ele fosse comentar, ele falava, você me ama? Aí Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo com aquele amor, né, humano, né, que é o filéu. Aí Jesus pergunta de novo, aí ele fala, mas Pedro, você me segue, você me acompanha na vida por causa dos benefícios que eu te fiz, porque eu curei a sua sogra, Pedro, porque muitos benefícios, muitos milagres você viu de mim? Aí Pedro confirma, não, eu gosto disso daí mesmo, né? Dá a impressão assim que é a gente hoje, né? Porque a gente hoje ama Jesus e ama a Deus, mas a gente parece que, não, eu fui lá naquela igreja lá, mas aquela não é muito quente, não. Lá a oração é mais fraca, né? O pastor lá parece que não é muito crente, não, né? Porque o pastor avivado mesmo, aí sim. Então a gente parece que começa a ter um relacionamento com Deus que não é do nosso amor para com Deus, do amor perfeito para com Deus. O nosso amor está ligado nas vantagens, nos benefícios, nas pessoas, né? Ou no auto-benefício. Não está ligado neste amor de Deus. Agora eu diria que a gente só pode melhorar este amor de Deus quando a gente faz o que Jesus disse para Pedro. Começa a apacentar as minhas ovelhas. Começa a cuidar daqueles que são meus. Começa a cuidar dos meus pequeninos. E você vai ver como que é o amor de Deus. Então Pedro foi aprender na sua vida quando ele colocou as palavras de Cristo em ação. Então nós podemos também
a acompanhar na nossa vida este amor crescente de Deus. Quanto mais nos envolvemos com essa causa, quanto mais amamos o reino, quanto mais amamos a igreja, quanto mais amamos uns aos outros, quanto mais amamos a Deus, nós vamos desenvolvendo este amor, que é um amor que não tem interesses próprios, mas é o amor que tem interesse de que o reino de Deus esteja sobre todas as coisas, que a glória de Cristo esteja sobre todos nós. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender a amar a Deus e amar cada vez mais, mas precisamos agir para que este amor de Deus esteja. Então um dia nós temos dificuldade com alguém. O nosso amor por aquele alguém significa que o amor de Deus vai crescer em nós. As nossas formas de tratar com as pessoas, elas vão se modificando. A psicologia hoje tem chamado de inteligência emocional algumas coisas que são bem parecidas com isso, que é essa questão de você se desenvolver como ser humano completo, como ser humano que gosta das pessoas, que se relaciona bem com as pessoas, que se relaciona bem. Na proposta de Jesus é muito difícil, eu acho. Para a gente, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, né? Então a proposta de Cristo é até um pouco mais pesada do que esta. Mas nós precisamos desenvolver este amor de Cristo, apacentando as nossas ovelhas, apacentando os nossos corações, apacentando uns aos outros, para que nós possamos realmente nos desenvolver. Em 1 João capítulo 4, verso 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivermos por meio dele. Então que seja o desafio da Igreja de Cristo, desenvolver este amor a cada dia. Precisamos falar do pecado, mas acho que precisamos falar deste amor de Cristo que está em nossos corações. Que Deus possa estar nos abençoando de uma maneira tal que o amor de Cristo seja reconhecido na nossa vida, na vida de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe.